E bom, gurizada, esse cabelo é um cabelo que eu tava muito afim de mostrar pra vocês, porque é um cabelo difícil, um cabelo espaçado. Reparem quantos buracos claros tem no cabelo. É um cabelo bem difícil de fazer fade e eu queria mostrar isso pra vocês, porque mostrar só cabelo daqueles modelo não tem graça. Temos que mostrar uns cabelos do dia a dia mesmo. E o cabelo, ó, reparem como tem bastante pontos claros, mesmo sem cortar. Um cabelo mais difícil que vem no dia a dia. O mais normal é vir cabelo assim, esse é o normal. Tá? O que eu faço? Primeiro ponto, esse cara não quer cortar, meu cliente aí não quer cortar o topo muito. Então, primeiramente, tu pode usar ou pente 2 ou pente 1,5 para fazer a limpeza, mantendo uma passada de máquina mais plana na parte da conexão ali com o topo. A ideia, normalmente, em cabelos afros um pouquinho maiores, eu tento deixar um pouquinho mais quadrado e arredondo no final, se o cliente gosta de um corte mais arredondado. Mas daí, o arredondamento, eu prefiro fazer no final do corte. Ou seja, está tudo pronto, eu vou lá com a tesoura ou com a máquina mesmo livre, mão livre, dependendo do tamanho, e arredondo ali as pontinhas, tá, da aresta. Nesse caso aqui, a gente vai deixar, acho que mais quadrado mesmo. Vai do gosto do cliente, tá? Vai do gosto do cliente. Esse é um cliente meu que corta comigo há bastante tempo. Gente boa demais. E um cliente fiel aí. E mostrando para vocês aí o passo a passo, vamos começar com o e-mail, tá, gente? O e-mail passa de maneira plana. O segredo do cabelo afro é tu usar sempre o pente ou a escovinha, sempre penteando, sempre redirecionando o cabelo para a direção oposta do que tu passa a máquina. Tá passando a máquina para cima, então tu passa o pente para baixo. Esse é o segredo do afro, tu ter essa paciência de ficar sempre escovando. Quem já trabalha com mais afro já tá careca de saber disso, né? E é uma coisa que eu agora nos últimos tempos ando melhorando bastante em quesito de afro, porque eu vim aqui, agora estou trabalhando em Braga, que é a cidade aqui de Portugal, que tem bastante imigrante aqui na região, bastante imigrante. Então tem bastante argentino, bastante brasileiro e bastante angolano. O pessoal da África tem bastante. E são cabelos bem legais de cortar. E acaba, né, que aquilo que a gente faz mais vezes vai cada vez melhor. E nas barbearias que eu trabalhei anteriormente, não tinha tantos assim. Então eu cortava ali 1, 2 na semana. Claro, o cara pega, faz bem feito, mas é diferente quando o cara faz 2 num dia, 3 no outro. O cara melhora bastante, vai evoluindo, vai se acostumando à mão, vai tendo uma memória muscular. E isso facilita bastante. Outra coisa que nos últimos tempos eu quero trazer aqui para vocês verem é quesito de freestyle, né? Freestyle é uma coisa que eu nunca fiz e agora eu ando fazendo algumas coisinhas. Não faço a Santa Ceia, mas já consigo fazer uns riscos diferentes, umas coisas que eu não costumava fazer, agora estou fazendo também. Reparem, gente, limpei bem a lateral, esfreguei, passei bem, deixei bem passada essa máquina para a gente começar a fazer o fade. E agora a gente começa a marcar a nossa zero, ok? Zero baixa, começa a marcar a base do degradê. Aí, gente, é aquela coisa, se tu tá iniciando na barbearia, você tá começando a cortar cabelo, é muito importante que essa base fique o mais precisa possível. Então, as bases do degradê é onde tu vai construir tudo, é o alicerce. Então, presta atenção, tenta deixar o mais perfeitinho possível. Eu gosto de sempre fazer o degradê com esse formato em onda. Então, começa mais baixo, sobe atrás da orelha e depois vem descendo, formando um S, ok? Esse é o formato mais tradicional de degradê que tem para te ter sombras proporcionais, tanto na frente, quanto na lateral, quanto na parte de trás, quanto na lateral de trás, tu consegue manter uma proporção. Passei a zero, agora eu sempre uso máquina de acabamento. Tu pode fazer na zero? Pode, mas eu já gosto de vir com a máquina de acabamento. Minha máquina de acabamento e minha máquina de corte são bem rentes, então encaixa uma na outra muito, muito bem. Aliás, quer comprar essas máquinas? São excelentes, tá, gente? Essas Jucais que eu uso são, nossa, incríveis. Eu estou deixando o link da descrição das duas ali. Então, na descrição, tu acha o link de comprar essas duas máquinas, que é as que eu ando usando ultimamente. São excelentes, conectam muito bem. Então, eu venho passando a máquina. Ali o segredo é o quê? Passa a máquina um pouco mais firme embaixo. Quando chegar perto onde tu passou a máquina zero da máquina de corte, tu dá uma aliviada na mão. Com esse jeito, tu consegue criar uma conexão bem suave, sem deixar nenhuma marca. Depois, se eu quisesse, eu podia passar a shaver ali embaixo, sem problema nenhum, para deixar ainda um pouco mais limpo, mas daí vai do cliente se ele quer passar shaver ou não, ok? Eu só passo a shaver se o cliente solicita ou se eu vejo que é um cabelo que é muito grosso na base e, tipo, mesmo com a máquina de acabamento fica ali umas marquinhas escuras do cabelo, porque o cabelo é muito grosso, o fio na base é muito grosso e aí parece que tá sujo ainda, sabe? Aí nesse caso eu pergunto pro cliente se ele quer passar uma shaver
só para ficar um pouco mais claro e criar contraste no degradê. Lembrando, degradê é a diferença de tons. Nesse caso, eu nem lembrava, tá? Mas agora, passei a shaverzinha mesmo. Então passo ali só na base para deixar um pouquinho mais claro, para ficar um degradê um pouquinho mais limpo. Gente, não é em todo mundo que tu precisa usar a shaver, tá? Passa de maneira suave. Passou até ali mais ou menos a altura onde tu passou, tu começa a bater de cima para baixo, de baixo para cima, de maneira suave, sem marcar o degradê. Então passa de baixo para cima, na hora de desmarcar, batidinhas de cima para baixo, ok? Lembrando, não é em todo mundo que tu vai usar a shaver, analisa de caso a caso, e claro, se o cliente pediu, né? Normalmente quando o cliente pede shaver, eu passo mais alto a shaver. Quando eu estou finalizando por vontade própria minha, que eu perguntei, eu faço ela mais embaixinho mesmo, só para limpar, ok? Normalmente quem pede shaver que é bem raspadão mesmo. Agora, gente, zero alta e eu vou começar a subir essa marcação. Lembrando, na parte da zero alta, tu já vai fazer um movimento de polimento, um movimento de desmarcação. Tu vai procurar conectar a parte superior. Então vem passando a zero alta em toda a lateral, com a distância de 1 a 2 dedos, dependendo como tu quer fazer o degradê. No caso deste cliente, ele costuma fazer taper fade, né? Bem suave, ele gosta de uma coisa mais tranquila, então eu não quis subir muito. Daria para subir bem mais. Eu acho que hoje, se eu fosse fazer, eu subi um dedo a zero alta. Poderia subir 2 dedos a zero alta. É uma dica que eu estou pegando aqui com a galera que corta bastante afro aqui na barbearia, o Usley também, que eu sempre vejo, o cara é muito bom no afro, que eu trocando uma ideia com ele, cheguei nessa conclusão, que ele me falou até, mano, cabelo afro é bom espaçar mais tudo. Então a zero alta que tu num cabelo caucasiano tu passaria um dedo, no afro taca 2, taca o dobro, tá? Porque, mano, é um degradê mais limpo mesmo, é um degradê mais curto, é um degradê que vai tender para um high fade mais naturalmente. E não tem problema, porque fica bonito. E com mais espaço, tu consegue fazer um degradê mais limpo. Então isso é uma coisa que eu ando fazendo nos últimos dias. Nesse corte eu subi um dedo, mas hoje eu subiria 2 para ficar mais raspadinho, mais alto, acho que fica um resultado mais bonito. Mas lembrando, é gosto. Depois que tu passou a zero alta, começa a trabalhar na alavanca entre essa zero baixa e a zero alta. Vai trabalhando a alavanca naquela região até não sobrar mais nenhuma marca. Ok? Tu vai insistindo, vai trabalhando, deixa extremamente limpo. Então tu passou a zero alta, zero baixa, aí tu vem com a zero intermediária, trabalhando assim só no meio da marquinha, e depois tu coloca naquela quase zero baixa, um pouquinho acima da zero baixa, para te fazer a limpeza na conexão ali, vai subindo, descendo a alavanca, trabalha. Ali é feeling, tem que ter o olho de barbeiro, de entender onde precisa. Ok? Então tu vai ali, passou, pô, ficou uma marquinha, suba a alavanca. Na dúvida, bota a zero alta de novo, passa de novo ali, caso tu veja que subiu um pouquinho demais as zeros mais baixas, passa a zero alta de novo para dar uma limpadinha, vai escovando para baixo. O importante aqui é o feeling. Tu deixando essa parte da zero baixa pronta, acabou, pai. O resto fica muito mais fácil, muito mais tranquilo e tu consegue criar uma conexão. Então, eu deixo toda a zero pronta antes, toda a base do degradê, toda a zero, que eu considero toda a parte de zero o quê? Shaver, máquina de acabamento, zero baixa, zero alta. Essa é a parte raspada do degradê, que é a parte que muita gente chama que é a parte branca do degradê, a parte clara do degradê, que é a parte escura, cinza e a clara. Então a parte clara é até a zero alta. E para conectar depois a parte de zero alta com a parte de cima que está 1,5, tu pode fazer de duas maneiras. Tu pode passar a um alta, um média, um baixa e depois o pente meio, alto, médio e baixo. São as duas maneiras que dá para fazer. Tu passar os dois pentes ou passar somente o pente meio, tá? Tanto faz. E aí vai de analisar o cabelo. Isso é o dia a dia, gente. Não posso chegar aqui para vocês falar, não, é sempre pente meio, porque depende da tua mão. Se tu é um cara que tem a mão menos treinada, tu vai acabar, às vezes, machucando o degradê. Então, talvez seja mais interessante passar um alta, que já vai conectar com o pente 1,5 que tu passou lá no começo, mais tranquilo, sem chance de tu subir o degradê demais. Agora, se tua mão já é mais treinada, tu é um barbeiro que já tem 1 ano de experiência, 2, tu já pode vir com a zero alta. Tu passando a zero alta com as costas da máquina, vocês vão ver que eu vou fazer ali, tu não vai ferir o degradê, não vai ferir de maneira nenhuma. Importante é sempre tu usar as costas da máquina para desmarcação. Lembrando, marcações, tu trabalha mais com a ponta da máquina. Desmarcações, tu usa mais as costas da lâmina, um movimento mais plano. Tu tendo isso em mente e fazendo a construção do degradê, olhando para ele,
tu vendo o que tu tá fazendo, e não só passar o pente, tu tem que estar olhando o que tá acontecendo no cabelo. Isso é muito importante. Não adianta só passar o pente, não, agora é a zero alta e depois a zero intermediária, depois é o pente meio, pronto. Não. Tu tem que ver o que está acontecendo no cabelo quando tu tá fazendo isso. Dessa maneira tu consegue entender o que tu precisa fazer e não somente reproduzir uma ordem de pentes. Agora, gente, olha, ó, máquina de lado. Por quê? Tô vendo alguns pontos escuros, então eu vou trabalhar só neles. Ah, então eu tenho que fazer isso sempre? Não! Olha o cabelo, olha o que ele está precisando. Cada barbeiro vai ter seu feeling. E isso tu vai treinando. Por que tu usa a maquininha mais de ladinho, mais com as pontinhas? Que dessa maneira tu não tira demais. É como se eu estivesse fazendo um point cut com a tesoura. Tá tirando alguns fios que eu quero que tire. Isso é olhando, não é só copiar a técnica, não é só passar a máquina dessa maneira em qualquer cabelo sem olhar. Não. Tu olha o cabelo e tu vai identificar que precisa. Isso é treino, isso é tu treinar o teu olho. Isso é uma coisa que muito barbeiro, quando tá começando, não entende. Ele acha que é somente reproduzir os pentes. Ó, agora, ó, pente meio na alta, ok? E aqui novamente, ó, eu começo passando mais suave, com as costas da máquina, e aí tu vai vendo o que tá acontecendo. Poxa, eu tô vendo que tá ficando muito. Começa a passar um pouquinho mais de ponta, começa a subir um pouquinho mais, vai vendo o resultado. Corte de cabelo é um trabalho artesanal, não é um trabalho industrial, ok? Então tu somente repetir os pentes, a ordem que a gente passa aqui é uma ordem de organização, é uma ordem que vai te facilitar. Mas tu ter o olho de estar vendo o que está acontecendo durante o passo a passo é fundamental. Até um ponto que tu não vai precisar mais de nenhum passo a passo, e se tu quiser, vai poder fazer todo o degradê usando só zero alta e zero baixa e pronto. Dá para fazer sendo bem artesanal. Então a gente gosta de misturar as coisas aqui. Eu gosto de ser artesanal, mas com a técnica. Por quê? A técnica te dá segurança, a ordem de pente te dá segurança. Então, ó, vou passando ali, ó, pente meio, já tá na alta, depois tu baixa para intermediária e depois na baixa e acabou. Tá? Por que a ordem de pente te ajuda? A te dar segurança, a tu saber a etapa que tu tá, a não depender 100% do feeling do artesanal. Mas tu tem que juntar as duas coisas. Por exemplo, se eu fosse fazer 100 pentes só na zero alta e zero baixa, é puro feeling. Eu não posso errar um movimento. E aí pode acontecer do cliente mexer, pode acontecer do cabelo me surpreender. Claro, quando a gente conhece o cabelo é mais difícil. Mas um cliente novo, pô, não conheço como é que o cabelo se comporta. Vou tacar uma zero alta direto para desmarcar o fade todo, pode dar ruim. Então, tu conhecer o cabelo, quanto mais vezes tu corta o cabelo do cliente, mais confiança tu tem de explorar a técnica um pouquinho diferente. Isso são os anos de experiência que vai te dando. Isso que eu tô falando é só para vocês mudarem o olhar hoje na hora de fazer o degradê, tá? Ó, usando mais a pontinha, já baixei a alavanca, ó, venho mais de ladinho, vou vendo o que precisa, ok? Eu sou um cara que sempre fiz pouco afro. E agora, desde que eu cheguei aqui em Portugal, eu achei que ia diminuir e, pelo contrário, aumentou muito. Por causa que aqui tem muito imigrante. Eu era de Porto Alegre, uma região que tinha, mas não era tanto. Então agora, desde que eu cheguei em Portugal, eu comecei a cortar mais. Quando eu estava em Famalicão, nem tanto. Mas agora que eu vim para Braga, comecei a cortar bem mais. Isso é bem legal, porque a gente começa a explorar técnicas que a gente não... As mesmas técnicas, mas cabelos diferentes que se comportam as técnicas de maneira diferente. Então, sair da zona de conforto está sendo uma coisa muito, muito legal que está acontecendo no momento da minha carreira. De pegar tanto cabelo afro e estou curtindo demais, eles estão gostando e estão voltando. E, cara, se é um conselho que eu vou dar para vocês é experimente trocar, pelo menos por um período da tua carreira, não que tu tenha que ir trabalhar num ramo da barbearia que tu não goste, mas sair do que tu gosta sempre de fazer. Então, pô, eu trabalho só no afro, pô, tu ir para uma old school, tu ir para uma barbearia que trabalha muito tesoura, que trabalha com grooming, mano, isso vai te dar uma confiança no resto muito maior. Eu, por exemplo, venho de uma barbearia, de uma escola de barbearia muito comercial, de cortes muito texturizados, cortes aqui em Portugal que são muito fortes entre os alunos, entre pessoas jovens, né? Aquele corte extremamente texturizado, gosto muito. Mas agora tá trabalhando mais com um público afro também junto, e aqui vem de tudo. Mano, é muito diverso, é muito top, tá? Fiz isso, ó. O degradê já tá com a base toda pronta. Vou ali e vou trabalhando de novo, ó. Ah, acho que precisa de uma 1. Pego a 1 e dou uma passadinha. Não existe regra. Ah, acho que precisa passar uma 1. Pego a 1 e passo. Ah, acho que precisa passar meio. Vou ali e passo. E sempre escovando para baixo. Lembrando, quer uma aula bem detalhada, eu estou deixando o link na descrição também de outra aula, onde eu passo o passo a passo. Aqui eu estou mostrando para vocês o passo a passo,
mas eu acabei escolhendo essa aula pra gente conversar um pouco durante o corte, né? De eu passar esse lance de tu ver o que tá acontecendo, de tu não pôr a técnica acima do que tu tá vendo, né? Acabou sendo uma aula meio diferente. Ó, agora, ó. Botei a zero baixa, ó, e começa a passar, tirando algumas coisinhas que ficou ali, ok? Aí, tu tem que fazer isso tudo? Se tu achar que precisa, faz, ok? Para tirar alguma arrepiadinha, alguma coisa que tá ali. É isso que eu quero que treinem, a percepção de barbeiro. E esse cabelo afro eu vou trazer para vocês mais. A próxima que eu vou trazer vai ser num cabelo top aí para vocês verem a evolução mesmo. Esse corte já faz um tempo que eu fiz, eu tô postando hoje aqui. A minha evolução no afro está sendo muito, muito legal. Então isso aqui está sendo uma experiência muito bacana. Ó, agora, ó. O que eu tô fazendo aí, ó, gente? Eu tô arredondando, tá? Tô arredondando um pouquinho para não ficar uma parede quadrada, né? Outra coisa, tá? Isso é uma coisa que eu... Ó, peguei o pente 1,5 de novo, ó. Só para dar uma limpadinha. Alguma coisinha que ficou. Faço, só para dar aquela limpada. Outra coisa que eu comecei a fazer bastante aqui, eu vou mostrar para vocês nessa aula, é aplicar Topic, tá? Nos acabamentos. Em cabelo afro é muito importante, eles adoram. Então aqui, ó, máquina de acabamento, vou fazer a famosa goleirinha, né? Deixar os perfis bem marcados. No caso desse cliente em particular, ele não gosta do acabamento frontal muito marcado. Então eu vou fazer um acabamento frontal mais discreto. Já tem outros que gostam, principalmente aquele cara que faz um corte mais curto em cima, máquina 1, máquina 2, um frontal bem marcado. E fica muito bacana. Então, o acabamento, gente, é o que destaca todo o corte. Tu pode fazer um degradê médio, por exemplo, aí é um corte do dia a dia, gente. Isso não é um corte para aula, não é que eu peguei um cliente e fiquei 2 horas. É um corte do dia a dia normal, não é um degradê perfeito, não é um degradê que daria para fazer se eu ficasse mais 1 hora em cima dele. É um degradê do dia a dia. Mas se tu caprichar no acabamento, o degradê do dia a dia, fica lindo, tá? Então vale mais a pena tu... Ayrton, eu preciso melhorar. Eu quero que o meu corte fique mais bonito no dia a dia. Aquele cortezinho de 30 em 30 minutos. Como é que eu faço? Capricha no acabamento. Tu pode fazer um degradê ali do dia a dia, mas tu caprichar no acabamento, mano, se é um lugar que tu pode perder ali mais 2 minutinhos e vai melhorar muito o resultado, é no acabamento e não no degradê. Ah, vou perder mais 5 minutos no degradê. Eu prefiro que tu perca 5 minutos no acabamento para que ele fique perfeito, que o resultado vai ser muito melhor. Por quê? Porque o degradê, para ele ficar melhor, é meio que exponencial o tempo que tu precisa dedicar para ele. Então, um degradê, vou botar em notas aqui, um degradê nota 7 tu faz em 20 minutos, um degradê nota 8 em 30, um degradê nota 9 em 1 hora, um degradê 9,5 em 2 horas, um degradê 10, 3 horas, tá ligado? Ele é meio que exponencial. E agora, ó, gente, ó, joguei laque e começo a aplicar o Topic. Já tá até acabando o Topic. O Topic para que serve, gente? Pra gente poder destacar todo o trabalho que a gente fez. Porque às vezes o cabelo é mais falhadinho, tem mais falhas, a gente cobre com o Topic. Quer tirar uma foto e para mostrar pro cliente também, tá? Uma coisa que eu comecei a fazer é, mano, cabelo afro, eu taco Topic no final para destacar o corte que eu fiz, para deixar mais bonito, ok? Para ele poder ver as linhas que eu fiz. Então isso é uma coisa que eu sempre falo pro cliente no final do corte, ó. Eu apliquei uma fibra capilar só para tapar as falhas do teu cabelo para te poder ver bem as linhas que eu fiz. Isso valoriza demais e ó, fica com umas... Ó que lindo que ficou o corte. As linhas bem definidas, com o topiquezinho no final, mantendo a naturalidade, feito em 30 minutinhos o corte. De maneira muito, muito fácil, muito rápida do dia a dia. Tá, gente? Eu tô mostrando para vocês cortes do dia a dia, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Meu muito obrigado, não esquece de se inscrever, conferir os links que estão na descrição. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigadão e abraço!